Tem uma contradição aí, mas ela não inviabilizaria a escolha do Vasco. Um jogador do Vasco está na campanha. Pode até ser que vários jogadores do Vasco não gostem de grama sintética. O Vasco quer jogar no Newton Santos. E aí, independentemente do Coutinho querer, não querer, gostar, não gostar. Ponto. Agora, essa é uma contradição. Um jogador não gosta, Exato. mas o clube O quer. argumento do quanto parece importante para a sobrevivência. As discussões podem não ser, mas os argumentos são bem infantis, cara. Não, é isso. As discussões eu até entendo que sejam macro, né? Mas os argumentos, nossa. Mas ganhou, né, dentro do campo, essa condição de titular. Então, assim, o torcedor do Flamengo está muito feliz, com certeza, com o retorno dele, mesmo sendo, né, um pouco mais para frente, né, a possibilidade dele de entrar em campo lá para abril. Meus amigos, ainda está dando o que falar nos bastidores da bola a situação da transferência do jogo entre Flamengo e Vasco do Maracanã para o Newton Santos, né? O Vasco escolheu jogar o seu mando de campo no estádio do Botafogo. E isso é lógico que gerou e está gerando muitos debates. Vamos acompanhar aqui o que eles falaram sobre isso e também vamos acompanhar um pouco do treino do Flamengo. O treino intenso do técnico Felipe Luiz, já avisando essa partida do final de semana. Vou deixar os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. O link deles está aqui na descrição desse vídeo como forma de crédito. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre o Flamengo. Tem uma contradição aí, mas ela não inviabilizaria a escolha do Vasco. Um jogador do Vasco está na campanha. Pode até ser que vários jogadores do Vasco não gostem de grama sintética, mas nós estamos falando de uma pessoa dentro de um grupo, né? O Felipe Coutinho está no movimento que quer o uso apenas de grama natural de boa qualidade, né, para os jogos do Campeonato Brasileiro. Mas o Vasco, como instituição, como se gosta de dizer no mundo do futebol, quer mandar o seu jogo no Newton Santos. Eu só fiquei na dúvida ali com relação aos argumentos. Aliás, é bom a gente começar aqui com uma informação, né? O jogo não pode ser em São Januário por questões de segurança pública. E regulamento, né? Porque pelo regulamento os dois times têm direito a 50% dos ingressos. Em São Januário é impossível você dar 50% de ingresso para um time visitante. Não é só o Flamengo, é qualquer time, até pela arquitetura do estádio. Hoje você não tem mais condições de dar 50% para uma torcida que não seja do Vasco em São Januário. Então, isso, em tese, não é nenhuma questão só de segurança pública. É uma questão do regulamento mesmo, e viabiliza. Para esses jogos semifinais e final, né? Para esses jogos, porque passa por uma questão tanto de que teve segurança. Vasco e Botafogo lá agora. Sim. Se você vivesse, né? Se você vivesse no mundo ideal, né? Bastava você vender 50% Como não lá, existe 50% mundo ideal no futebol, né? Passando justamente pela questão, da segurança. Tem uma questão, como disse o Mansur ontem no Troca, o Mansur foi muito feliz, essa discussão tem várias camadas, né? E para você simplificar toda essa discussão, é o seguinte, o regulamento prevê mando de campo. Contanto que o Volta Redonda vai fazer o mando de campo dele no estádio dele, em Volta Redonda, no Raulino Oliveira, que é um estádio ajustado, mas é um estádio também de capacidade bem inferior ao Maracanã. O Maracanã hoje é um estádio do Flamengo. Estádio do Flamengo. O Mansur estava comentando, ele conversou com algumas pessoas, e as pessoas, você quando chega no Maracanã para o jogo, você vê ali todo o aspecto, o estádio está todo envelopado. Você vai enfrentar o Flamengo, você percebe, chama a atenção que ele é todo envelopado pelo Flamengo, ele é o estádio do Flamengo, fora questões comerciais, porque, repito, como ele bem disse, tem a discussão tem várias camadas. Então, hoje, o Maracanã é onde o Flamengo manda os jogos dele, ponto. O estádio é o estádio do Flamengo. Então, o Vasco, se ele não pode usar São Januário, ele tem que ver um estádio onde ele vai mandar o jogo. Onde ele possa mandar o jogo sem que no mínimo seja neutro, né? Que no mínimo seja neutro, que não seja um estádio que favoreça animicamente a torcida dividida. O que é? Com a torcida dividida tem esse problema ainda? Não é questão de torcida, não é Eu a acho questão que o Vasco de torcida a questão da torcida já é uma outra camada. É uma outra camada. Tem a questão comercial, que é uma outra camada. Tem a questão política, da rivalidade entre os dois clubes, que é uma outra camada. Mas eu estou
me atendo assim, a parte técnica do jogo. A parte técnica do jogo. Então, se o clube tem o direito de escolher onde ele quer mandar o jogo dele, tá perfeito. Eu acho que o Vasco está certo. Tá no coberto, mínimo, você tira o Flamengo do conforto de jogar na casa dele. Uma coisa importante estabelecer, o Vasco está no direito dele. Claro. O Vasco não tomou nenhuma decisão que escapasse. Onde o Flamengo joga 100% dos seus jogos quando tem o mando de campo? No Maracanã. O Vasco joga no Maracanã muito eventualmente, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Ah, mas o Vasco quer jogar contra o Atlético Mineiro, contra o Inter no Maracanã. Beleza, o Atlético e o Inter não estão acostumados a jogar no Maracanã, como o Flamengo está. Então, assim, pelo aspecto técnico, eu não vou me ater à renda de bar, de estacionamento, que eu nem tenho conhecimento para isso. No aspecto técnico, o Vasco fez certo. Tira o Flamengo da zona de conforto dele. Vamos jogar em outro lugar. E o argumento do Deco Rosman, que é o diretor de Relações não vai mudar Institucionais do Flamengo, para mim, beira o infantil. Essa história de usar o exemplo do Coutinho. Sim. Ah, o Coutinho disse... Beleza, o Coutinho, é um indivíduo dentro de uma sociedade, dentro de uma instituição que é o Vasco. O Vasco quer jogar no Newton Santos. E aí, independentemente do Coutinho querer, não querer, gostar, não gostar. Ponto. Agora, essa é uma contradição. Um jogador não gosta, Exato. mas o clube quer. O argumento do Flamengo tem que ser o direito do seguinte: clube. o mando de campo é do Vasco, a gente vai jogar onde o Vasco estipular que tem que ser o jogo. Tem segurança para o Flamengo jogar? Tem. O estádio é bom? É bom. Então, não tem que ficar discutindo nem... Ah, mas o Coutinho disse isso. Isso beira a infantilidade. Agora, até. Marcelo, é impressionante. Ontem eu estava rindo sozinho com relação a isso, que a gente que já está com tempo na estrada, né? A gente mudam os personagens, mas a história, a rivalidade do clássico, ela permanece como nos anos 30, nos anos 40. Essas discussões, não vou dizer que são discussões infantis, são discussões bobas, não estou dizendo isso, mas assim, o quanto parece importante para a sobrevivência. As discussões podem não ser, mas os argumentos são bem infantis, cara. Não, é isso. As discussões eu até entendo que sejam macro, né? Mas os argumentos, nossa... Mas essa questão da rivalidade, né? esse enredo sobre a rivalidade, porque assim, ó, Marcelo, vamos botar as cartas na mesa. O time do Flamengo, ele é tão superior a todos os outros do Rio de Janeiro que é preciso que você crie parâmetros, ali, crie formas de você neutralizar essa questão. Na entrevista coletiva do Felipe Luiz, depois do jogo do Vasco, foi interessante que ele falou assim, que o jogo foi um jogo limpo, ao contrário de Flamengo e Botafogo, que ali não foi um jogo limpo. Não sei, assim, o quanto incomodou a postura do Botafogo lutando, se pegando em campo, lutando, o não, Barbosa, apanhando, fazendo de tudo, ficou sem o dente o Barbosa. Expedientes até antiesportivos, digamos assim, durante o jogo para poder tentar tirar a vantagem do Flamengo, porque o Flamengo, ele é muito superior. Ou ele vai ser superior no Maracanã, no Engenhão. Vai ganhar o jogo? Vai ganhar o jogo? Trazendo para o Newton Santos a garantia de que o Vasco vai ganhar o jogo? Não, não claro que é não. garantia nenhuma. Incomodou porque o Flamengo queria jogar bola, o Botafogo queria brigar. Sobrepondo a tudo essa discussão. Pode até ser que o gramado sintético, mais rápido, ainda favoreça ainda mais o Flamengo. Pode ser. Pode. A gente não sabe, o jogo é que vai dar essa verdade pra gente. Mas o fato é, você tira o Flamengo do Maracanã, você incomoda o Flamengo um pouco, você tira o Flamengo do conforto de jogar na casa dele. E o Vasco está certo, o Vasco não pode... Onde o Vasco teria vantagem, o único estádio onde o Vasco teria vantagem sobre o Flamengo, qual seria? São Januário, que aí é a casa do Vasco. Mas teria vantagem, é a casa do Vasco. Em qualquer outro lugar, não, então leva para o campo neutro. Vamos duelar num campo neutro. Por que eu vou duelar com você na tua casa, se eu posso duelar num campo neutro? Acho que o Vasco, num aspecto técnico, está muito certo. Poderia levar o jogo para Brasília, para onde fosse, Manaus, Fortaleza. Não, escolheu o Newton Santos, ok. Agora, só uma informaçãozinha. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, ele já encarregou o CEO do clube, Paulo Dutra. O Flamengo vai levar alguns departamentos, vai tirar do clube, da sede da Gávea, vai levar para o Maracanã. Ou seja, vai se mudar para o Maracanã.
vai assumir de fato o Maracanã. Então... Pois é, você quer que o adversário ainda jogue lá com o mando de campo? Entendeu, Marcelo? Enfim, mas faz parte da história do clássico, da rivalidade. Eu acabo me divertindo. Pedro Henrique Torre, ao vivo conosco, porque tem treino do Flamengo rolando agora. Bom dia, Pedro. Bom dia, Abel. Tudo bem? Um abraço para você, abraço a todos os amigos aí do 360. Legal participar sempre. Estamos por aqui, Ninho do Urubu, como diria nosso amigo Cícero Melo, precisamente 10h11 da manhã desta quarta-feira. Então vamos ter uns minutos, já estamos, né, com os minutinhos abertos aqui no Ninho do Urubu. Previsão hoje que fale o Varela, vai ter uma coletiva de imprensa logo depois. E vocês podem observar por ali o Pedro entre os companheiros, já na convivência ali dos companheiros, né, uma boa notícia. Ontem começou os treinamentos da parte física ainda, ele que teve aquela lesão no início de setembro de 2024, lesão no ligamentar no joelho esquerdo, então iniciou a preparação física no gramado agora. Vai demorar mais um tempinho, claro, ainda tem que ter ritmo de jogo, condicionamento. Então talvez ali para abril, mais para maio, assim, ele possa retornar perfeitamente aí para os gramados. Então essa é uma excelente notícia. E aí o nosso Guto Santana está mostrando aqui para a gente todas as imagens do treinamento. Alexandro está por aqui também no treinamento no Ninho do Urubu, está no gramado, ou seja, recuperado da lesão na coxa esquerda que teve de grau 1 num Fla-Flu. Então está no gramado também. O De La Cruz pintou por aqui também. Teve um corte no pé, um acidente doméstico e ficou fora da última partida do Flamengo contra o Maricá, foi poupado, está por aqui, né, no gramado do Ninho do Urubu. Então são boas notícias que chegam para o Felipe Luiz. Ah, mas aí, Pedro, quem não está por aí? Ah, obviamente Michael e Everton Cebolinha, que ainda estão se recuperando de uma lesão muscular, né? Então ficam por aí. Eu não estou conseguindo observar nesse momento, confesso, Abel, e depois vou buscar maiores informações sobre o Ayrton Lucas, que ele sofreu um trauma no joelho esquerdo, ficou fora, já fica fora já algumas partidas do Campeonato Carioca. Depois a gente vai confirmar aqui se ele está no campo ou não, que o pessoal agora está indo lá para o outro campo, campo 2 do Ninho do Urubu, fazendo aquela corridinha inicial. O Guto me confirma aqui que o Ayrton Lucas está sim entre os jogadores, ele com uma câmera sempre bem afiada por ali. Então o Ayrton Lucas está aqui também, tranquiliza mais o torcedor rubro-negro e obviamente o Felipe Luiz, que teve que improvisar o entrevistado do dia, o Varela, na lateral esquerda nos últimos clássicos. Então tem essa tranquilidade maior o Flamengo para trabalhar para esse clássico do fim de semana contra o Vasco, semifinal do Campeonato Carioca, vai ser no estádio Newton Santos, sintético, então gramado sintético, né? Então o Flamengo começa aí essa batalha no próximo fim de semana, 18 horas, sábado de carnaval. Vão ser 2 sábados consecutivos. Primeiro jogo, como eu disse, no Newton Santos, o segundo no Maracanã. O Flamengo tem a vantagem de 2 resultados iguais por ter sido o campeão da Taça Guanabara. E acrescentando também, porque a lista era grandinha, o Juninho, atacante, também está no campo, que ele teve um problema, um edemazinho, né, muscular na coxa direita, saiu bem cedo também no clássico contra o Botafogo, mas está em campo já o Juninho também. Então o Flamengo fazendo a sua preparação, Abel, para esse clássico dos milhões contra o Vasco. Neste fim de semana vai ser uma batida interessante, um confronto interessante que vamos poder observar. Como eu disse, Cícero Melo, 10h14 em Brasília, como diria o nosso amigo Cícero Melo. Os companheiros estão até rindo aqui, relembrando o nosso grande Cícero. Enfim, devolvo para você, mais tarde teremos mais informações, mas é isso. Pedro no campo, outros jogadores retornando de lesões também, exceto Cebolinha e Michael. Aos poucos o Flamengo vai tendo mais tranquilidade para trabalhar durante o Campeonato Carioca, esse início de temporada, Abel. São imagens ao vivo do treino do Flamengo. E agora, no meu relógio já marca aqui 10h15, mas segundos atrás, quando o Pedro dizia 10h14, a gente via ali, tínhamos a imagem do professor Felipe Luiz dando um abraço no Pedro. E o Pedro Henrique Torre trouxe as informações lá para abril, ainda tem muita coisa para
para terminar esse processo de recuperação do Pedro, mas é claro que o olho do torcedor do Flamengo brilha ao ver o Pedro em campo, correndo ao lado dos companheiros, preparando esse retorno, um reforço a mais para um time que já é um elenco maravilhoso, o elenco do Flamengo, que estará na disputa de todos os títulos nesta temporada, começando pelo final de semana, com o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca contra o Vasco. Ô Abel, e essas imagens que a gente está vendo aí, o FanSport tem que olhar com muita atenção, porque isso aí é raridade. A gente está vendo, talvez o FanSport mais novo não identifique. Isso aí, FanSport, é um treino ao vivo. Aqui a gente viu muito treino ao vivo. O fã de esporte não sabe o que é assistir um treino ao vivo. Então, imagens raras de um treino de clube de futebol ao vivo. Olha que beleza que é poder ver o treino. Não sei se é um movimento que começa lentamente, mas outro dia o Santos abriu também parte de seu treinamento, o Flamengo de vez em quando tem feito isso. São Paulo, eu estou enganado, outro dia tivemos também parte do treino. Quem sabe, não? Porque quando teve a pandemia, fechou de vez. Tinha que fechar, mas terminou a pandemia e todo mundo, continua assim. Foi a desculpa que eles precisavam para fechar. Estavam loucos para fechar, a pandemia ajudou essa narrativa do isolamento. Mas a gente sabe, a gente respeita. É óbvio que os técnicos querem ter lá a privacidade para treinar suas jogadas, sem que ninguém filme. É melhor para eles, claro. É melhor para eles, mas não custa nada. Parte do treinamento, início, 15 minutos, meia hora, aí eu já tô 40 minutos. 40 minutos. Entrevistar um jogadorzinho. Pelo menos para a gente fazer umas imagens, depois a gente repete elas, tudo bem. Né? O Edu Afonso ficou eufórico naquele dia que o São Paulo abriu um pouquinho. Lembra? Que o Edu Afonso falou, raridade e tal. A alegria do repórter. Com relação ao Pedro... Pode falar. Não, e com relação ao Pedro, assim, é bacana vê-lo de volta, né? O torcedor do Flamengo, logicamente, porque era o titular, é o fazedor de gols, é o cara que foi importante para o Flamengo em muitos jogos, em temporadas, né? Conseguiu assumir essa condição, disputa com o Gabigol titularidade, ganhou, né, dentro do campo essa condição de titular. Então, assim, o torcedor do Flamengo está muito feliz, com certeza, com o retorno dele, mesmo sendo, né, um pouco mais para frente, né, a possibilidade dele entrar em campo lá para abril. Mas também para a gente, né? Enfim, para todos nós do futebol, porque tem relação com a seleção brasileira também. Com certeza. Então, assim, o Pedro em condições de jogo, bem fisicamente, totalmente recuperado, né? Do que teve, assim, porque tem a questão da cirurgia, mas também tem enfim, a reconstrução também das fibras, né? Sabe, é uma coisa que tem que tomar cuidado também, porque muito tempo inatividade. Mas assim que ele estiver em forma, condicionado e retomar aquele Pedro que a gente está acostumado, ele entra nessa briga para a seleção brasileira, talvez seja o titular da posição né, que o Dorival também tanto procura. Então é muito bacana vê-lo em campo, vê-lo feliz, que com certeza está pelo retorno com os companheiros, e voltando a jogar pelo Flamengo e com perspectiva também de seleção brasileira. E a gente falou que a imagem de treino está rara. Raro também está centroavante, né? Com a característica dele. O Brasil não tem um melhor do que ele. Quando o Pedro falou, feliz o torcedor rubro-negro, eu pensei, pode ser até um exagero, porque, claro, o torcedor de clubes rivais não tem a alegria que o rubro-negro está tendo. Sim. Mas quem gosta de futebol, torce para a seleção brasileira, para o futebol brasileiro. Não é um jogador qualquer que está voltando. É o nosso grande centroavante. Inclusive, só para finalizar e para a gente falar do Corinthians que joga hoje, às vezes os caras me xingam aqui. Vocês que estão pela primeira vez no F360, Fábio Luciano e Zupa. Quem ousa te xingar? Rafael Prats me xinga porque eu chamo o Pedro às vezes de Evair dos tempos modernos. Eu sei que o Evair jogou mais. Eu era fã do Evair, que jogou no Guarani, na Atalanta, no Palmeiras, no Vasco. Mas o Pedro me lembra aquela elegância para jogar, facilidade para fazer gol que o Evair tinha. Então eu gosto de falar Evair dos tempos modernos. Eu entendo. O Prats é muito chato. Eu entendo. Gostou dessa? Eu entendo. Meus amigos, e na consequência, ou melhor, na sequência aí dos treinos, né, o Varela concedeu uma entrevista coletiva. E ele, galera, simplesmente cantou a pedra, né, que essa mudança do jogo do Flamengo e Vasco para o estádio Newton Santos não é tão bom para o Vasco quanto eles pensam, não. Porque ele diz que, né, lá a batida na bola é diferente, né, a velocidade da bola, os toques são diferentes. Então, eu, cara, vejo o Flamengo um time muito mais rápido do que o do Vasco.
e jogando na grama sintética onde o jogo fica mais veloz, olha, eu tô com o Varela nessa daí, tá? O Varela simplesmente falou, para eles era melhor o Maracanã, sinceramente, tá? Pensando no jogo, pro Vasco era melhor o Maracanã, que dá para cadenciar, dá para você ali, né, jogar de uma forma mais tranquila. Agora, ali no Engenhão, velocidade, imposição de ritmo que o Flamengo tem hoje, o Flamengo hoje fisicamente mostra muita capacidade física e técnica, né, muita qualidade. Então eu acho que o Vasco vai sofrer muito mais no Engenhão do que se tivesse no Maracanã, tá? E o Varela já cantou a pedra. Para eles era melhor o Maracanã. Depois, né, não diga que não avisou. Fez todo um escarcéu danado para trocar o jogo, beleza, é o direito, mas olha, vai sofrer no tapetinho. Galera, eu vou deixar aqui os créditos pro canal do Sport TV e também pro canal da ESPN Brasil. O link deles está aqui na descrição desse vídeo, como forma de crédito. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever aqui no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se. Clica nele. Do lado tem um sino, você vai clicar nesse sininho para ativar as notificações e colocar em todas as notificações. E aí, toda vez que eu lançar informações novas do Flamengo aqui no canal, você vai receber em primeira mão, tá? E vou pedir a você também que nos ajude, né, deixando o seu like. O seu like ajuda demais aí o crescimento do nosso trabalho. Beleza? Aproveita e deixe seu comentário. Os comentários estão on. Tô respondendo cada um de vocês. Isso aqui é nossa paixão. Daqui a pouco eu volto. Isso aqui é nosso amor. Fui, nação!